É, deixa eu só compartilhar a live nos lugares que eu quero compartilhar, que aí a gente vai conversar um pouco. Por que que eu tô fazendo live? Por que que é importante vocês acompanharem o Projeto Fierce, o Wakanda, Furnace, Sakura, Bota Fé? Boa noite, você tá bem? Ai, Fabiola, hoje eu não tô bem não. Hoje eu tô puto. Puto. Eu tô puto com essa situação. Deixa eu divulgar. Vou só divulgar a live aqui e aí a gente. Eu começo a falar com vocês. Compartilhar em um grupo. Hoje eu levei esporro de streamer? Por que, João? Autorizado por Ana Vitória. Vamos entrar nos grupos. E eu vou divulgar só nesses dois, eu não vou divulgar em grupo aberto de LOL hoje não. Vou deixar isso aqui. Gente, vamos lá. Quando a gente faz parte, eu não sei se todos vocês sabem, eu sou gay, tá? Deixando isso bem claro. E eu sou uma pessoa entupida de privilégios. Entupida, tá? Eu faço live porque eu gosto. Eu não preciso tirar dinheiro disso daqui. Tudo que eu consigo de dinheiro da live, eu uso para poder, por exemplo, comprar esse negócio aqui que eu ainda não instalei para poder colocar no microfone. Eu compro uma luzinha para poder melhorar a qualidade da transmissão. Graças a Deus, ele falou que eu não sei admitir quando eu jogo bem. E me mandou pra cá. Então, João, isso é uma questão que a gente tem que aprender mesmo. A gente tem a mania de a gente não se empoderar das coisas boas que a gente faz. É igual, por exemplo, tipo assim, alguém te elogia no trabalho ou no colégio, você vira e fala, ah, não é tão assim. Tipo, você aproveita disso, se empodera disso. Não, obrigado, eu sou um bom streamer. Eu sou um bom profissional, eu sou um bom estudante, eu sei bem matemática, sabe? Admite, sabe? E você usa isso pra você continuar crescendo, tá? Então o que acontece, gente? Mesmo eu sendo uma pessoa dotada de privilégios, eu moro num lugar relativamente muito bom daqui de Belo Horizonte. Eu trabalho, eu ganho bem. E isso não me exclui de sofrer as coisas que as pessoas da minha sigla sofrem. Entendem? Por exemplo, já contei pra vocês da vez que eu fui agredido do banheiro dentro do colégio. Eu fui fazer xixi no mictório e vieram dois meninos atrás de mim, me deram um chute atrás do joelho, eu ajoelhei e bati a cabeça na parede, me fizeram lamber o mictório que eu estava usando. Depois, já perdi contratos profissionais por ser gay, um deles com uma empresa de fardamento militar. Depois que eles fizeram uma reunião presencial, eu fui apresentado para eles. E eles disseram, em e-mail formalizado com o meu chefe, que eles não queriam uma moça trabalhando nas redes sociais deles. Eu já perdi freela por causa disso, já fui agredido na porta de uma academia, já ouvi grito na rua. E isso nem de perto, chega aos pés do que uma pessoa trans passa. Nem não é um trisco, sabe? Então, quando a gente liga uma live, quando a gente vai produzir conteúdo para vocês, eu não posso esquecer quem eu sou. Eu não posso esquecer que eu sou Luiz, que eu sou gay e que dentro de quem eu sou, do conteúdo que eu produzo para vocês, eu não consigo abrir mão de quem eu sou. Tem produtor de conteúdo que consegue, tem gente que consegue ignorar o fato de ser gay, talvez por não ter tido tantas histórias enraizadas em si. Mas isso é uma coisa que eu não consigo fazer, tá? E mesmo eu, com todo o sofrimento que eu tenho, eu não consigo chegar perto de entender o que uma pessoa trans passa, sabe? Ou a empatia que todo mundo fala, né? Que é se colocar no lugar do outro e tal, não sei o quê. A empatia, a gente acha que a empatia é um sentimento. Não foi você que perdeu, foram eles que perderam. Não, Fabiola, mas isso eu tenho certeza. E é isso que eu tava falando com o João. Eu tenho certeza que eles perderam porque eles não fecharam um contrato com a agência que eu estava trabalhando. Porque eu sou um puta profissional. Puta profissional. Eu escrevo
brilhantemente bem. Não fosse por isso, eu não estaria fechando campanha nacional, eu não faria parte do comitê de gestão de crise de um dos colégios mais tradicionais da minha cidade. Então disso eu não tenho dúvida nenhuma. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente precisa começar a fazer. A gente precisa se empoderar do tudo que a gente é bom, sabe? Mas voltando. A empatia, a gente acha que a empatia é um sentimento, né? Que acordei hoje, nossa, a Virgem Maria falou comigo no meu sonho. Eu acho que eu vou ser um pouco mais empático hoje. Não é assim que acontece. A empatia, ela é um conhecimento, e esse conhecimento ele é adquirido igual todo conhecimento. Como é que você adquire um conhecimento? Estudando sobre o assunto, certo? Só que algumas bolhas, elas são tão sólidas, tão cristalizadas, tão intransponíveis, que é impossível de a gente sair sem a gente se forçar ou sem a gente fazer uma grande merda, sabe? E as pessoas virem falar com a gente sobre isso que a gente acabou de fazer. Porque a empatia é um conhecimento, só que ele é um conhecimento extremamente dolorido. Na hora que você sai da sua bolha, você vai para uma casa de acolhimento LGBTQIA+, e você olha para uma pessoa de 15 anos que foi expulsa de casa porque ela é uma mulher trans e que ela não tem perspectiva nenhuma de crescimento profissional, de crescimento pessoal. Ela está ali, se ela não tivesse naquele lugar, ela estaria na rua se prostituindo, o que é o destino de várias pessoas trans. Se a gente não toma essa movimentação, se a gente não busca essa empatia, conhecer a realidade do outro, é impossível a gente entender o que uma pessoa dessa passa. E mesmo a pessoa que faz isso, ela não consegue compreender o que é você não ter um teto, o que você não é ter uma família, porque você não se considera do sexo que você nasceu. Sabe? Então, assim, toda vez que acontece uma coisa dessas que aconteceu hoje, não é apenas uma fala. Não é só uma pessoa que fez uma piada. A gente não é piada. A nossa comunidade não é piada. Foi-se o tempo que a gente se dava o luxo de ter a nossa humanidade tirada para poder virar piada. Foi-se o tempo. Foi-se a década de 70, foi-se a década de 80, na década de 90 a gente recebeu o presente de não ser mais considerado doença e a gente está em 2020. A nossa comunidade não é piada. A gente morre na rua, a gente apanha na rua, a gente deixa de ter contratos profissionais fechados. A população trans é uma população que vive em média 35 anos, 40 anos a menos do que a população cis. A gente não é piada, a gente não pode olhar para o que aconteceu hoje e achar que tá tudo bem e que foi um pedido de desculpa. Porque ninguém pede desculpa por crime. As pessoas são presas, as pessoas são processadas, as pessoas elas são questionadas. Sabe? Você falar a merda que foi falada e depois você ir no Twitter colocar uma resposta colada é um absurdo. É um absurdo. Isso não se faz. A gente é gente, a gente sangra vermelho, igual todo mundo. A gente não é piada. Eu fico puto de ter que falar isso. Sabe? Então o que acontece? Tendo isso dito, lembrando que a gente é gente, o que acontece? Quando você faz uma piada dessa, ai, é só piada, ai, é só... Foi só uma coisa que ele disse, ai, o Jove é piadista assim mesmo. Toda vez que eles pegam características nossas que nos matam, que nos excluem da sociedade, que nos excluem dos aparatos profissionais, que nos excluem das universidades, que nos excluem dos âmbitos sociais, que nos excluem dos nossos núcleos familiares, isso é uma maneira de tirar da gente a nossa humanidade, que a gente conseguiu não tem nem tanto tempo assim não. Porque até pouco tempo atrás a gente estava sendo motivo de piada na televisão. Até muito pouco tempo atrás. O último personagem que teve a pachorra de fazer isso foi o Félix, numa novela há pouco tempo atrás, do Matheus Solano. A gente não é mais piada. Não é. Sabe? Toda vez que alguém faz uma piada dela, mas uma piada não mata ninguém. Mata.
Porque é nesse tipo de comentário, é nesse tipo de piada que você reforça para uma comunidade de pessoas de 11, 12, 13 anos que tudo bem você tratar dessa forma, porque é só piada, porque são só os trans, porque gay é uma galera animada mesmo, né? Entendem? Toda vez que esse tipo de piada é feito, toda vez que o tipo de piada de homem afeminado é feito, de que mulher caminhoneira e de que trans tem volume grande, toda vez que esse tipo de piada é feito, afasta da gente o fato de que a gente é humano para esse público que ouve, né? Então, toda vez que eles afastam da gente a nossa humanidade, fica mais e mais difícil para que a gente construa essa empatia que eu falei lá atrás. Porque até você quebrar sua bolha, até você descobrir a realidade do que é você ser gay, lésbica, trans, intersexual, assexuado no nosso país, você entende que que não é gente. Bota fé? Então, assim, o que me deixa mais puto nessa situação toda não é nem o descaso pelo qual isso foi tratado. Bota fé? Mas são várias mini coisas. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê? Uma das coisas que mais me deixou puto nessa situação. Nós vamos fazer uma análise de discurso desse texto aqui. Por acaso eu sou publicitário, por acaso eu sou especializado em redação, por acaso eu trabalho com marketing estratégico. Então eu tenho um mínimo de local de fala para poder olhar para esse texto e falar que a pessoa que escreveu isso, que eu tenho certeza que 1, não foi Giovinone, 2, não é uma pessoa formada e 3, não tem a menor ideia do que está fazendo, não só não tem ideia do que está fazendo, como também não tem noção do que é você minimamente pedir desculpa, tá? Tá aqui, eu vou aumentar o tamanho aqui pra gente ver. Boa tarde. No momento do clipe, pra mim, estava tudo tranquilo. A segunda vez que eu assisti o clipe, ainda estava de boa. Porém, depois que me coloquei no lugar das outras pessoas e vi que sim, eu fui simplesmente infeliz e preconceituoso por algo que já está enraizado há tantos anos. Quantas coisas erradas a gente vai vir aqui? Primeiro de tudo, o texto ele foi copiado e colado de algum lugar por causa das quebras de linha, certo? Podemos perceber isso? A pessoa ela não digitou, entrou e colou. Isso daqui, não digitou e entrou com o tweet. A primeira coisa errada é essa. Você não pede pra ninguém fazer isso pra você. Você faz junto com a pessoa, tá? Segundo lugar, quando a gente está fazendo uma gestão de crise, a crise ela se instaura por alguma instância de quebra de expectativa, tá? Seja uma quebra de expectativa de prestação de serviço, de identidade, de imagem. Você quebrou a expectativa por alguém. Por exemplo, uma criança, Natan, que deveria ter chegado em São Paulo e chegou em Curitiba. Isso gera uma crise de imagem para a TAM de quebra de prestação de serviço. Você assume uma qualidade que não foi entregue, então você quebra uma expectativa. Né? Então o que acontece? Quando o Giovinone fala esse tipo de coisa, não é uma quebra de expectativa de prestação de serviço. É porque ele falou um negócio que é de 40 anos atrás, que é de 30 anos atrás, e que a gente não aceita mais isso por todos os motivos que eu já falei hoje. Porque a gente é humano, porque a gente merece respeito, e porque esse tipo de coisa não se faz mais com a gente. A população trans vive em média 35 anos. Não existe uma pessoa que esteja assistindo isso. Não existe uma pessoa que assista isso que consiga entender o que é a gente chegar aos 20 anos e pensar que a gente já passou de metade da vida. Sabe? Então, exceto isso. Quando você vai fazer uma gestão de crise, qualquer ela que seja, você já assume que existe uma coisa a ser trabalhada, né? No momento do clipe, pra mim, estava tudo tranquilo. Querido, é exatamente porque você acha que estava tudo tranquilo que você tá nessa situação. Então você não precisa colocar isso na sua nota, sabe? Assim, em linhas gerais, o pedido de desculpa vem na primeira ou no máximo na segunda linha, sabe? A segunda vez que eu assisti o clipe ainda estava de boa, porém depois me coloquei no lugar das outras pessoas. Olha a facilidade com a qual essa pessoa se coloca no meu lugar, sabe? Não tô falando como uma pessoa trans, porque eu não sou um homem trans, eu sou um homem cis. Mas que facilidade é essa?
Esse movimento de empatia, ele acontece porque desceu uma transmissão divina. Ele falou, olha, a empatia é isso, se coloque no lugar dos outros. Isso não acontece. Um homem hétero não consegue se colocar no meu lugar, ele não consegue. Porque ele não tem ferramenta, ele não tem repertório para entender o que é você chegar numa sala de reunião e as pessoas te olharem com desdém porque você é gay. Bota fé? Então, assim, isso daqui é absolutamente ridículo. Isso daqui não acontece. Isso simplesmente não acontece. Sabe? Eu fui simplesmente infeliz e preconceituoso. Essa palavra aqui, ela simplesmente não cabe. E vi que fui infeliz e preconceituoso. Aí que vem um dos maiores problemas. Por algo que já está enraizado há tantos anos, querido. Não. Isso está enraizado há tantos anos no meu avô que tem 70 anos. E que ele olhava pra isso e falava que era aberração. De uma época em que as pessoas casavam e não podiam separar. Esse menino tem 22, 23 anos nas costas. Ele já nasceu numa sociedade que discutia a transgener... a existência e a legitimação da pessoa trans. Né? Já está enraizada há tantos anos. Meu cu! Meu cu! Sabe? Ele é streamer mais ou menos o mesmo tanto que a Queen também é. Que a Brini, perdão, também é. A Brini, um dos motivos pelos quais eu comecei a jogar LoL foi por um vídeo da Brini e do Henry. Então, assim, o meu avô ele sempre falava, quem é burro não aprende, quem é inteligente aprende com os próprios erros, e quem é sábio aprende com os erros dos outros. Se você começa a ser streamer ao lado da Queen Bee, ao lado da Brini, e não percebe a dimensão das coisas que são ditas, eu lembro de uma época que ela não ligava a live, ela mal aparecia no Facebook, porque todas as vezes que ela aparecia no Facebook, ela era uma enxurrada de gente que vinha falar merda em cima dela. Sabe? Então, assim, você não tem o direito de colocar isso no patriarcado, porque você nasceu, você escolheu uma profissão cuja uma das pessoas mais profissionais do mercado, independente de vocês, chat, gostarem dela ou não, sofreu isso e vem sofrendo disso todos os dias. Você não tem o direito de jogar isso no patriarcado. Assuma suas consequências. Sabe? Primeiramente, desculpas à comunidade LGBT. Não. Primeiramente, isso daqui deveria ter sido a primeira frase. Primeiramente, desculpa a comunidade trans. Ponto. O meu foco é divertir e acrescentar coisas boas na vida das pessoas. Mais um erro da escola Hakim de que eu vivo só para produzir conteúdo e trazer um dia melhor para a vida das pessoas. Vocês não são isso. Vocês são marcas, vocês são organizações e vocês existem num ambiente politizado. Vocês também devem ser politizados. Sabe? É um absurdo esse tipo de coisa ter que acontecer ainda hoje. É um absurdo. Não enraizar ainda mais o preconceito. Única frase certa. Única frase certa. Segundamente, quero aprender e me conscientizar sobre os meus atos e por que não é legal fazer esse tipo de comentário. Gostaria de conversar com alguém da comunidade LGBTQ em live para entender todos os erros cometidos com esse comentário e trazer uma conscientização tanto para mim quanto para meu público. Tá? Com várias aspas. Eu duvido que alguma pessoa trans minimamente consciente e empoderada aceite ir pra live desse menino conversar, a não ser que esteja muito seduzida pelos 20 minutos de fama que ele vai colocar nessa live pra essa pessoa. Tá? Agora aqui foi o que me deixou mais puto. Se alguém se disponibilizar a conversar numa boa, em uma conversa franca, pode escrever aqui. Brother, você vai me desculpar. Você falou uma merda gigantesca para uma população que nem sonha em ter a vida que você tem. E você vai esperar que alguém te procure para poder te explicar o que você fez de errado? Tipo, real? Mesmo? Sabe? Eu tô aqui, eu vou esperar alguém vir se prontificar a conversar comigo, porque, desculpa, eu sou muito grande, eu sou muito importante e vou esperar alguém se disponibilizar aqui, porque realmente eu não vou correr atrás de entender o que eu fiz. Sabe? Sabe?
Formatar, fonte. Isso é um mínimo do mínimo do mínimo. Bota fé? Não é difícil. Eu tenho certeza absoluta que a pessoa que escreveu esse negócio pro Juvirone, não foi ele, não foi uma pessoa sequer formada em comunicação, porque se for eu rasgo o meu diploma na hora. E terceiro, não existe organização no Brasil que esteja apta a lidar com gestão de crise. E eu falo isso pela INTZ com o problema que eles tiveram com a Mayumi, eu falo isso pelo Hakim, que teve aquela fala absurda da época das eleições, falo isso agora por causa do Jovirone, falo isso por causa da Stream, falo isso por N acontecimentos que a gente já teve e a gente não teve uma gestão de crise bem feita. Uma. Isso daqui é um esboço do que um profissional faz. E assim, igual eu já falei com vocês, eu não faço live para ganhar dinheiro, eu não faço live para enriquecer, eu faço live porque eu encontrei nas lives uma maneira de conversar com o público, de pessoas que eu gosto, para poder falar sobre esses assuntos. Qualquer organização, independente de quem seja, que me procurar, que tiver uma proposta honesta de trabalho para a diversidade, eu aceito sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Sem cobrar. Mas que tenha compromisso de que esse tipo de coisa não vai acontecer de novo. Bota fé? Porque quando acontece esse tipo de coisa, foi falado com relação à população trans. Me dói. Me dói. Eu fico puto. Isso não pode acontecer. A gente tá em 2020, caceta. Isso não pode acontecer. Porra, tá enraizado há tantos anos. Jubilone, você tem 20 anos, pelo amor de Deus, toma senso. Gente, obrigado pelos likes. Eu não tava olhando o chat. Eu tô puto com essa situação. E vocês me desculpem aí. Vou colocar uma música. Spotify.